E essa inscrição temporal mostra que também a nossa relação visual com o mundo não pode escapar dessa dimensão de uma temporalidade originária. A geometria, ela tenta exatamente estabelecer uma relação com o espaço que ultrapassa essa singularização que passa pela existência. Mas o fato é que, enquanto a espacialidade geométrica é racional, a espacialidade existencial é plasmadora. Ela se dá por habitação do mundo, pelo movimento através dele e por uma condição muito particular e muito significativa para nós, que é a possibilidade de tomarmos distância das coisas. Certo? Quando olhamos para alguma coisa, um dos elementos, um dos aspectos fundamentais, claro, o primeiro é o movimento, que Platão já havia, de certa forma, percebido. Só podemos ver o mundo porque nos movemos. Se fôssemos imóveis, e Merleau-Ponty diria, se fôssemos invisíveis, não veríamos o mundo. E os nossos movimentos são múltiplos. Nós nos movemos no sentido do deslocamento, nos movemos também porque somos capazes de girar a nossa cabeça e porque o próprio globo ocular, ele também se move quando nós queremos olhar para alguma coisa. Então, essa condição motricial, ela está na base, ela é matricial para a própria visibilidade. Certo? E, nesse sentido, ela é plasmadora. Nós não podemos ver algo que esteja colado ao nosso olho. E, teoricamente, isso deveria ser a melhor situação para ver algo que esteja muito próximo, tão próximo que não haja distinção entre o meu olho e o objeto mirado. E, no entanto, para que eu possa captar o objeto como um todo, eu preciso me distanciar dele. E é muito interessante quando nós vemos numa exposição de pintura ou de fotografia, aquele movimento de vai e vem que o espectador faz até encontrar o lugar adequado, o melhor lugar, o lugar que otimiza a visão daquele objeto como ele é proposto, mostrando mais uma vez essa indissociabilidade entre ver e mover-se. Portanto, habitar o mundo, mover-se nele, tomar distância, são aspectos essenciais à própria visualidade, à própria visibilidade. Há, no entanto, uma distinção fundamental que nós devemos fazer entre perceber o mundo e receber os produtos da cultura. Essa recepção, ela passa necessariamente por aspectos simbólicos e históricos que não dizem respeito apenas à nossa constituição anátomo-fisiológica. Quando nós, por exemplo, nos deparamos com a língua escrita de outras civilizações, nós nos deparamos com signos enigmáticos, como, por exemplo, um brasileiro vendo um livro escrito em árabe ou em chinês. Mas, em momento algum, um de nós suporia tratar-se ali de uma coisa real, no sentido natural. Sabemos que se trata de um código. É apenas um código que nós não podemos decifrar, mas identificamos naquela textura a sua natureza de codificação. Nós compreendemos que se trata de um código, ainda que não saibamos decifrar o seu sentido, mas nos dispomos diante dele, como nos dispomos também na nossa própria civilização, diante dos códigos da língua que nós dominamos. E essa palavra, dominar a nossa língua, eu usei voluntariamente porque me parece paradoxal, porque nós, no fundo, nunca dominamos a nossa língua, embora seja talvez a única que nós possamos dominar razoavelmente ao longo da vida. Língua que é chamada de língua materna. Materna porque foi ouvida, antes de tudo, quando nós estávamos ainda no útero de nossas mães. Porque se sabe hoje que o feto, a partir dos 7 ou 8 meses de gestação, ele já é capaz de ouvir os sons externos. E entre os sons externos está o som da língua que a mãe fala. E esse som da língua que a nossa mãe falava conosco, inclusive, porta uma certa musicalidade que não se resume à sua codificação, mas pelo contrário é a base da codificação. Então acredito que nós falamos em língua materna porque temos acesso à música da nossa língua antes de termos acesso à gramática dessa língua. E é um mistério para os gramáticos, pelo menos, que nós aprendamos a gramática da nossa língua quando já falamos a língua.
Isso, para vermos que sempre o processo de revelação ele vai me entregar cores diferentes, né? Se a máquina fotográfica ela pode me entregar alguma coisa de indiciário, quando eu vou revelar, eu já não tenho mais, eu já tenho um outro processo que não é mais o mesmo e que sempre vai me dar uma imagem que, mesmo que seja similar, levemente diferente, né? Eu sempre tinha visto esse quadro e nunca tinha me convencido completamente da excelência de Dürer. Nunca, não por fotos, é uma coisa você enxergar desse tamanho, grande aqui, nunca tinha visto dessa maneira. Entretanto, eu fui, no ano passado, tive a oportunidade de ir a Munique e pude ver lá na antiga Pinacoteca, tinha um quadro pequeno, minúsculo, e ali eu tinha visto justamente a excelência de Dürer, não só como gravador, como eu tinha visto antes, que sempre me fascinaram, a melancolia, ou as mãos dele, o rinoceronte, né? Essas coisas sempre tinham me chamado muita atenção, mas não necessariamente os quadros dele. Talvez as reproduções fotográficas que eu tenha visto não tivessem a qualidade que pudesse me mostrar isso, mas eu gostaria talvez de não falar somente de pintura e enquadramento, porque esse quadro de Dürer e essa experiência que eu tive, ela retornou durante as 2 semanas que eu fiquei um pouco arrumando essa comunicação e selecionando um monte de imagem, né? E sempre de novo eu me perguntava o que aconteceu naquele momento que eu vi e por que eu não poderia ver, porque eu não me espantava com a foto do quadro, mas justamente com o quadro, né? E isso me colocou uma série de coisas. Por exemplo, eu poderia ficar exibindo aqui uma série de quadros para vocês, para falar do enquadramento fotográfico a partir de fotos, e a experiência que eu estava tendo não era sempre, para falar de quadros, de pintura, uma experiência por imagens fotográficas. E daí me coloquei a questão de dizer assim, olha, o próprio título que eu tinha colocado, né, pintura e enquadramento fotográfico, já não permitiria mais à pintura nenhum tipo de soberania. E talvez eu gostasse de, no final, retornar essa soberania da pintura. Nós temos aqui uma série de... Esses também são de Dürer, são uma série de processos de reprodução. Moncal comentou aqui isso muito rapidamente, falou um pouco do Renascimento e da perspectiva. Eu vou passar algumas imagens, são sempre imagens de cópias, né? Isso é utilizado ainda hoje. Você pega um quadro e divide ele em vários segmentos, e isso fica muito mais fácil de você copiar. Eu tenho um amigo que faz, se quiserem chamar, falsificações ou reproduções, né? Falsificações autênticas, né? Essa aqui não é uma falsificação, isso aqui eu acho que já é um processo criativo, e eu acho que uma das influências da fotografia a partir justamente da divulgação de fotografias de outros quadros. Mas eu acho que vou colocar... Não vou mostrar muito, certo? Só quem quiser... Um Cézanne, que talvez não se pareça... O Cézanne é muito mais difícil sempre de... Cézanne é difícil de... Não dá, né? Eu poderia comentar uma coisa, vou me adiantar um pouco e retorno. Não dá, inclusive, para as fotografias. Porque tem uma coisa na fotografia que não vai me entregar nunca a reprodução de Cézanne, ou mesmo um quadro de Cézanne, ou mesmo um quadro de Velázquez, justamente naquilo que falta, na hora que falta a tinta, que você vê diretamente o quadro. O que acontece com a fotografia é que tudo se tornou homogêneo, o que não era no caso da tela, quando você via a tinta e via ali a tela, via ali o que faltava, né? E um Gauguin. Esse Gauguin está melhor, eu acho que... Porque o Cézanne é mais difícil, certo? O Cézanne é muito mais difícil. Mas eu gosto muito do Caribé dele. Ok. O Caribé, não cheguei a mostrar o Caribé. Eu gosto do Caribé dele, eu acho que ele faz uma boa... O Caribé é melhor. Inclusive estão à venda. Depois da palestra a gente pode conversar. Ok. Vou retomar. Então são processos sempre de você tirar medidas, né? Ele está na realidade aqui com um quadro aberto e retirando as medidas a partir de um pêndulo que tem aqui, sempre com algum outro auxílio. Então é um processo simplesmente de olhar a realidade, olhar a natureza, tá? Na realidade nós não aprendemos a desenhar olhando a realidade, olhando a natureza, olhando as coisas que estão à nossa frente, tá? Se pode-se dizer que o homem começa a desenhar justamente porque aquilo que ele fez nunca ele tinha visto antes, né?
Você pode dizer que os animais já reconhecem certos traços que são deixados por eles, pegadas, por exemplo, mas aquelas mãos da caverna, elas têm alguma coisa de diferente. Primeiro, um elemento natural, um elemento que foge à materialidade, né? E não é simplesmente deixado como uma pegada animal. Ao contrário, aquilo ali tem um traço que eu reconheço justamente como humano, como uma língua estrangeira escrita também. Porque eu fiquei formatado pelo computador. Eu fiquei procurando imagens pelo computador e fiquei pensando a partir dessas imagens. Por isso que o título estava errado. Por isso que eu teria que ir além do título. E aí o quadro de Dürer, eu acho que me salvou, né? Aqui nós temos algo de Escher e, curiosamente, a perspectiva clássica, renascentista, ela vai ser utilizada ali naquele período do século XV, XVI, XVII, mas ela começa a sumir, ela já não é mais central no século XVIII, no século XIX, e no século XIX nós vamos ver uma coisa curiosa. Nós vamos encontrar justamente com o aparecimento da fotografia, que poderia me entregar um enquadramento fotográfico, né, para os pintores, que me entregasse já uma perspectiva, que eu não precisasse calcular nem nada disso. Eles vão escapar da perspectiva. Só relembrando, né, o título da minha fala: moda, aparência e representação. Então a gente vai tentar dialogar entre essa tríade. E a ideia, a intenção é explorar, né, a noção de que toda aparição só se efetiva através de uma apresentação. As formas, as cores, né, as matérias que colorem e conformam o rosto e o corpo, né, para falar principalmente da rostidade, né, da qual nos dizia Joaquim, elas não são, portanto, obstáculos à dinâmica do ser, mas, ao contrário, a manifestam de maneira decisiva, na sua condição radicalmente relacional. Elas são marcas evidentes e constitutivas de um estado, de uma condição e de uma conduta que, apresentadas ao outro, expressam uma presença, enfim, visível e incontornável. Partindo dessas considerações, a gente vai procurar problematizar o estatuto da aparência e de sua representação através das fotografias de moda. E vou tentar desenvolver isso em 3 momentos. O primeiro momento seria justamente uma tentativa de mostrar como a moda é um modo específico, talvez, né, dessa aparição, da aparição. Num segundo momento, falar um pouco da fotografia entre o real e a fantasia, para finalmente chegarmos a essa discussão da aparência como representação através das fotografias de moda. Então, aparecer significa deixar-se ver. Este significado sugere pelo menos 3 vertentes interpretativas. A aparência de uma coisa é o mesmo que sua realidade, a coisa é como aparece, a aparência é algum aspecto da realidade, e, em terceiro, a aparência de uma coisa é diferente da sua realidade, podendo até ocultar essa realidade. Este último significado acabou predominando na história da filosofia, o que levou, de certa forma, à equiparação da aparência com coisa fingida. Falo isso e coloco essa questão justamente porque, ao começar a pensar e a refletir sobre a moda, sempre as pessoas me questionavam, né? Mas você estuda a aparência, né? Sempre colocando no fundo, né, nessa ausência, nesse invisível, a polarização como uma suposta essência, né? Como? Não é um verdadeiro Caribé, exatamente. Então, algumas vertentes filosóficas, entretanto, enfatizaram que a realidade aparente equivale à aparência verdadeira.
Para a fenomenologia da verdadeira realidade, é complementarmente indispensável a fenomenologia da fútil aparência. Na medida em que o fenômeno, o que se dar a ver, é fundamental para a compreensão do mundo, a aparição, portanto, ganha um estatuto diferenciado. É na tradição fenomenológica que encontramos ingredientes para problematizar o estatuto da aparência na compreensão da existência, abordando as variadas formas de apresentação do corpo através da sua relação com os modos de vestir. Reinstalado nas preocupações sobre o ser, o corpo cresce em importância e com ele a vestimenta, essa segunda pele. Afinal, a experiência que todos nós temos do corpo na cultura ocidental é desse corpo sempre vestido. São raríssimas as situações em que nós nos deparamos com o corpo nu. A indumentária, de fato, constrange, delimita, emoldura, enquadra o corpo, sugerindo determinados movimentos e não outros, provocando certas sensações. Funciona, muitas vezes, como uma verdadeira máscara, fazendo-nos incorporar certos personagens, permitindo-nos uma certa atuação de acordo com o figurino escolhido. Tal possibilidade de acentuação de uma elaboração da autoimagem só é possível devido ao reconhecimento de que a própria vivência pessoal depende de uma disposição comportamental e de uma aparição pessoal, ou seja, de uma atuação corporal. Assim, podemos dizer que o teatro e a cena seriam justamente a exacerbação dessa capacidade vital do ser humano. Nesse sentido, podemos talvez aí reconhecer 3 dimensões de exibição do nosso corpo. Num primeiro nível, essa atuação corporal vital que se efetiva em toda aparição. Num segundo, podemos reconhecer a elaboração e produção dessa aparição, através justamente do que eu chamo de composição da aparência. E num terceiro momento, a composição da aparência que visa a representação da mesma, hoje especialmente através de técnicas reprodutíveis.